Saudações, nobres companheiros. Recentemente fomos agraciados com a participação de Zach Naime no grupo de estudo O Livro de Mirdad. Refiro-me à sobrinha neta de Mikhail Naime, e ela pôde compartilhar suas vivências e experiências com o seu tio-avô, trazendo a lume informações de grande relevância, elucidando certos aspectos e compartilhando esse lado humano, demasiado humano, do seu tio-avô. É natural que as pessoas deifiquem, divinizem, canonizem autores que foram receptáculos de uma grande revelação. Porém, é necessário compreendermos que indivíduos que atingiram elevados níveis de consciência também tinham suas peculiaridades, tinham as suas limitações, eram humanos, e todos que estão encarnados ou experienciando a vida nessa tridimensionalidade estão pervadidos de certas contradições inerentes a esta dualidade que nos habita. Naime nasce no Líbano, na transição do século XIX para o século XX. Na infância ele estuda no Líbano, na adolescência ele ganha uma bolsa de estudo para estudar na Palestina, na juventude ele vai para a Ucrânia e lá ele teve acesso à literatura russa. Autores como Tolstói, Dostoiévski impactaram o seu curso existencial. Depois que ele estuda na Ucrânia, ele vai para os Estados Unidos, onde se forma em Direito e Literatura. Nos Estados Unidos, ele teve a singular oportunidade de se tornar amigo do poeta libanês Khalil Gibran, e juntos eles formaram uma liga de escritores árabes, chamada Pen Society. Esse período foi um período em que ele escreveu e produziu muitas obras, porém seu amigo Khalil Gibran morreu precocemente. E quando Gibran faz a passagem, Naime sentiu no coração o desejo de regressar para seu país de origem. Voltando para o Líbano, ele se dedicou integralmente à meditação e à escrita. É interessante que Zach Naime confidenciou que Naime apreciava a solitude, o silêncio, esses momentos de solilóquio interior. Em sua obra, Um Vinhedo à Beira do Caminho, ou melhor, Um Vinhedo à Beira da Estrada, ele diz que a solidão atrai o homem profundo e repele o homem superficial. O homem profundo goza de sua própria companhia na solidão, já o superficial não encontra nele senão o vazio. É interessante que quando escrevia o livro de Mirdad, Zach Naime diz que Naime passava dias sem comer e sem dormir. Ele ia para uma caverna na montanha Sanini, que é a montanha retratada na introdução da sua obra e conhecida como Escarpa Rochosa, e lá ficava escrevendo. A montanha Sanini ficava localizada perto de sua propriedade. Em decorrência disso, lá era o seu local de meditação e de reflexão. É interessante que Mikhail Naime, ele tinha algumas peculiaridades. Ele dormia todos os dias à 1 da manhã e acordava às 11. Ele tinha um ritual matinal: acordar, tomar banho, fazer barba e colocar o seu terno. Depois ele comia, segundo sua sobrinha neta, por 25 anos, ele comeu a mesma coisa no café da manhã: 2 cachos de uva, 4 pães com manteiga e mel.
E no período da tarde, por volta das 5, ele tinha o hábito de tomar uísque e comer pistache. E ao longo do dia, fumava alguns cigarros. À noite, a família dizia que ouvia Michael Naim sussurrar. Muitos não entendiam o motivo desses sussurros. E quando indagado, ele confidenciou que orava por todas as pessoas que atravessaram o seu caminho. Cada pessoa que ele teve a oportunidade de conhecer ao longo desta encarnação era mencionado em suas orações. Naim nunca casou e não teve filhos. Ele teve alguns relacionamentos quando viveu na Ucrânia, nos Estados Unidos, porém, quando retornou ao Líbano, optou por viver de modo celibatário. É interessante que Naim, ele teve uma influência muito grande da tradição cristã ortodoxa. Sua família vinha dessa tradição. Em decorrência disso, os evangelhos, a Bíblia, exerceram grande influência sobre ele. Em sua obra inspirada em Jesus, ele traz à lume sua percepção sobre o Jesus humano. Embora ele reconhecesse Jesus como um mestre autorrealizado, ele acreditava na humanidade de Cristo. Ele não acreditava no nascimento miraculoso, sobrenatural. Na percepção de Naim, Jesus nasceu de um homem e de uma mulher, teve uma vida normal e experienciou a iluminação ao longo de sua jornada. Quando ele publica essa obra, isso gerou um impacto muito grande no contexto religioso, pois Naim passou a ser visto como herege. E paralelo a essa percepção do Jesus humano, demasiado humano, Naim não tinha o hábito de frequentar a igreja. Embora as pessoas o reconhecessem como uma grande consciência, alguém de uma percepção muito aflorada, eles tinham reservas em relação à sua espiritualidade ou à sua fé no âmbito da cristandade. Interessante é que no prefácio da 7ª edição do livro de Mirdá, encontramos a seguinte informação: Naim morreu aos 99 anos, em 28 de fevereiro de 1988, em sua casa. Ele teve um funeral de Estado e foi enterrado perto de sua amada fazenda, no sopé da montanha Sanini, também conhecida como Escarpa Rochosa. Em sua lápide, em forma de cruz, está gravada uma citação do seu livro Solilóquio ao Pôr do Sol. Sua tradução é: sou tua criança, ó Senhor, e esta terra bela, rica e abundante, em cujo seio me puseste para dormir, é somente o berço de onde engatinho para ti. É interessante que Michael Naim escreveu diversas obras de natureza filosófica, histórica, de natureza espiritual, romances, obras poéticas, pequenos provérbios que condensam grandes insights. E o seu nome não foi apenas eternizado no Oriente Médio, mas nos 4 cantos da terra. Esse ser humano simples, de origem humilde, cujo coração foi capaz de captar altas frequências a ponto de se tornar receptáculo de grandes revelações,
nos deixou um legado. Sua humanidade, sua naturalidade apenas apontam para esse caminho sobremodo excelente. Eu gosto de citar uma frase do Osho que ele diz que ser extraordinário é um desejo comum e ser comum é um desejo nada comum, é extraordinário. E relaxar-se na própria ordinariedade é o fenômeno mais extraordinário do mundo. Mikhail Naim se tornou extraordinário e excepcional, pois ele relaxou-se na própria ordinariedade. A sua simplicidade, pureza e sensibilidade viabilizaram o surgimento de uma grande revelação. Ele foi uma flauta nos lábios de Deus. À semelhança de Maria, ele foi engravidado pelo incognoscível mistério dos mistérios. Ele foi uma passagem, nas palavras de Rumi, um oco bambu por onde fluiu a voz ou o sopro do grande mistério cósmico. Mikhail Naim nos deixou obras de grande relevância, mas a principal delas foi o livro de Mirdad. Em uma entrevista dada no Líbano, ele foi indagado quando ele produziria uma outra obra com a profundidade e abrangência do referido livro. E ele, com muita humildade, confidenciou que não dependia dele. Ele reconhecia que ele foi apenas um canal, um instrumento do mistério dos mistérios. Que esse breve fragmento da vida e obra de Mikhail Naim possa iluminar os olhos do seu entendimento e ampliar os horizontes da sua compreensão. E que você jamais esqueça que o lótus, ele nasce na lama. Por mais contraditória que seja a sua natureza, por mais que você reconheça as suas limitações, entenda que é possível você ir além dos limites da sua própria ignorância. É possível você cumprir nesta encarnação